América Podcast. Penso, Jogo, Existo. Episódio 1. Olá a todos, meu nome é Israel Mendes e esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. A ideia de fazer esse podcast é que a gente consiga se aprofundar mais filosoficamente em alguns aspectos que os jogos carregam, para muito além do entretenimento. O entretenimento, na verdade, é a camada mais óbvia que qualquer jogo proporciona, mas o objetivo dos nossos bate-papos aqui e de toda a série que a gente vai conversar vai ser debater vários desses assuntos sobre pontos de vista aprofundados e que gerem reflexões enriquecedoras. Se você gostou da ideia, vem junto e seja bem-vindo ao Penso, Jogo, Existo. Meu nome é Israel Mendes, eu sou sócio-diretor da Aquiles Game Studio, tenho formação em comunicação social e mestrado em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui comigo estão o Felipe Dalmolin, que é game designer, e o Rodrigo Oliveira, que é professor e pesquisador. Então, queria primeiro agradecer a participação aí, Felipe e Rodrigo. Por favor, se apresentem, pode começar pelo Felipe. Legal, olá a todos, eu sou Felipe Dalmolin, sou game designer, sou formado em design gráfico pela Universidade Federal de Santa Maria e trabalho com game design desde 2012. Primeiro na empresa da qual sou sócio cofundador, a Luderia Jogos Digitais, e desde 2014 na Aquiles Game Studio em Porto Alegre. Rodrigo? Olá a todos, eu sou o Rodrigo, sou formado na mesma universidade que o Felipe descreveu, na Federal de Santa Maria. Também trabalhei como game designer entre 2006 e 2012, de um jeito bem forte, especialmente em jogos educativos e jogos para redes sociais, né? Especialmente pro Orkut, né? Saudades. Desde 2013 tenho me dedicado aí à pesquisa na área cultural relacionada aos jogos, tanto digitais quanto jogos físicos, né? Jogos de tabuleiro também. Fiz um mestrado em Ciência da Comunicação na Unicinos, também sobre a cultura dos jogos, e me tornei professor, mas de um tempo pra cá, nos últimos 5 anos, e tenho trabalhado muito com disciplinas relacionadas a tanto a processos criativos quanto a processos produtivos de jogos, e também sobre cultura, e rumando aí pro doutorado em cultura de jogos também, né, pelo viés de o que as pessoas fazem com os jogos. Bacana. Eu acho que vai ser pra quem tá nos ouvindo, acho que vai ser um bate-papo super legal, justamente por causa disso, né? Eu acho que as atuações de vocês dois, principalmente, o Felipe está na área mais de mercado, de desenvolvimento, o Rodrigo traz, depois de ter trabalhado muito tempo também, né, no mercado, de fato, traz agora essa carga bastante grande, assim, da academia e bastante teoria pra gente também. O Felipe, eu acho que tá até fazendo, né, o Dalmolin, vou te chamar de Dalmolin a partir de agora. Dalmolin, eu acho que tá fazendo até um trajeto inverso agora, né? Tá entrando mais no ambiente acadêmico. Então acho que eu queria propor pra gente começar então, como esse é o primeiro episódio, a gente vai com calma, a gente vai se aprofundar em várias outras coisas ainda, mas eu acho que a gente poderia começar com algumas definições de jogos e algumas consequências dessas definições já vão começar a surgir e a gente vai analisando isso agora. Então eu queria perguntar pra vocês, assim, de cara, assim, o que é jogo pra vocês, né? Começou com a mais cascuda. Começa então, Felipe, na tua visão do jogo. Cara, pra mim jogo é uma forma de arte, de expressão, de cultura, entretenimento, que tem como centro, tem como linguagem o sistema, o uso de sistemas. Sejam sistemas repetíveis, o ritual, o loop, a coisa que se pratica semanalmente, diariamente, o que for. Seja como arco, uma coisa que a gente consome uma vez e passa por uma experiência, uma forma de vivenciar uma coisa externa a gente e termina. Acho que isso é o que eu tenho hoje pra mim que o jogo representa, assim, uma forma de vivenciar, experimentar coisas, tendo como a linguagem central não texto, não visual necessariamente, mas a interação com o sistema ou conjunto de sistemas. E aí uma ênfase que depois a gente avança, né, mas na palavra interação, né, porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do jogo, né. E pra ti, Rodrigo?
Eu pego um pouco do gancho do Felipe nesse sentido de interação e de local, de experiência, né? Pra citar um filósofo chamado Johann Huizinga, que tem um livro chamado Homo Ludens, que é do começo do século XX, em que ele propõe que jogo é como se fosse um círculo mágico. Como se fosse uma redoma que faz parte da realidade, em que a gente entra nessa redoma e essa redoma tem regras que são só dela. E que a nossa interação com aquele mundo, com aquele espaço e tempo, porque pro Huizinga o jogo precisa de um espaço, não necessariamente uma mesa, não necessariamente uma TV, um joystick, mas um espaço que pode ser o corpo, né? Que pode ser o campo, e que ele precisa ter um fim. A gente precisa entender que o jogo, ele um fim como finalidade, né? Não. Um fim como aquele momento precisa acabar. Entendi. Né? Não necessariamente tem uma função. As funções dos jogos, né? As funções dos jogos a gente pode... Elas segundo o Roger Calloy, elas mudam. Depende do jogo, depende do momento. Elas podem mudar, mas a natureza não. Esse é um conceito um pouco convergente entre o Roger Calloy, que é um outro filósofo da área dos jogos, que tanto o Calloy quanto o Huizinga, eles concordam que o jogo é um momento, é um tempo, que tem um início e um fim, e um espaço que tem regras, e essas regras não são as regras da vida real, mas tá dentro da vida real. A gente continua, quando tá jogando, a gente continua respeitando as leis do Estado, e a gente continua respeitando gravidade, por exemplo. Mas existem regras ali, que são regras artificiais, sistemáticas, que nós só obedecemos porque nós estamos dentro do jogo, né? Quando eu tô jogando videogame, a regra que eu tenho é que se eu apertar o botão B, o meu personagem, o Mario, pula na tela. E aí, quando ele bate na caixinha, cai o cogumelo, e ele cresce. Eu tenho todo um sistema ali, mas aquilo só acontece no jogo. Não é a vida. Então, falando de um jeito muito amplo, o jogo pode ser considerado como um artefato cultural, em que nós interagimos com histórias, narrativas, ou com mecânicas, a gente interage de alguma maneira, mas aquilo, de alguma maneira, nos diverte, aí num sentido não divertido de achar feliz, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas que aquilo é uma redoma. O jogo é uma redoma, e ali não é a vida. Ele está separado da vida, e aquilo pode ter vários propósitos, mas sua natureza é de que é um tempo e um espaço de interação com regras específicas, com causas e efeitos específicos daquele momento ali. De um jeito muito amplo, né? De um jeito muito amplo é o que o Johann Huizinga fala, que o Calloy concorda, que a gente consegue até hoje encaixar nas mais diversas situações de relação do homem com o jogo, né? Que é estar jogando é um momento. A gente não tá todo momento jogando. Por isso que é um momento. Então essa, pra mim, é uma definição de jogo. É um círculo mágico com suas características. Sim. De cara eu já vou fazer uma observação. Então, se a gente tem, por uma definição como essa, que vamos tomar a relação do espaço e do tempo, e com suas regras próprias, deixando de lado a questão de ele ter um fim, mas simplesmente isso, a gente já tem uma analogia com, então, a vida real. Por mais que você falou, ela não é desligada, a vida real, ela continua existindo gravidade, continua existindo fome, uma série de coisas, cansaço, mas me parece então que o que é ligado, digamos assim, é como se fossem outras dimensões dentro das nossas 4 até então, né? É possível. 3 físicas e uma de tempo. Porém, a gente, digamos, faz um mergulho para essas novas dimensões e passa a operar a partir delas, conectado, obviamente, com as que a gente já tem. Sim. O que por si só é muito louco, porque, na verdade, a gente é como se estivesse numa fenda. Num outro lugar. Numa fenda, entendeu? Se conectando com as dimensões virtuais, vamos chamar assim. Eu fiz aspas aqui, né? A gente tá no podcast, né? E as dimensões reais. E isso é interessante, porque até quando eu colocava, também fiz algumas palestras e tal sobre isso, e um dos raciocínios que eu colocava é, por exemplo, assim, quando a gente está jogando, eu vou pegar especificamente um jogo eletrônico, embora toda essa conversa que a gente esteja tendo aqui não vai se restringir a isso. Mas quando a gente está jogando, digamos assim, a entidade que a gente controla no jogo eletrônico, ela só nos necessita algumas coisas, ela nos demanda algumas coisas, como por exemplo, todo o nosso raciocínio estratégico, enfim, e se eu estou jogando com um joystick, a minha motricidade até aponta os dedos, todos os sistemas vitais funcionando, mas ela não necessita, por exemplo, os meus pés, as minhas pernas. Assumindo de uma maneira mais extrema aqui, por exemplo, se eu fosse paraplégico da cintura para baixo, isso não interferiria no meu jogo, né? Então, de certa forma, isso também as demandas que acontecem dentro dessas outras dimensões criadas dentro das nossas aqui, elas também são parciais, o que nos torna realmente divididos e numa fenda, digamos assim, né?
dimensional, vamos chamar. Sim, são Mas enfim, artificiais, né? são artificiais. Enfim, tô aprofundando isso pra gente já cair pra dentro, assim, sabe, dessas análises. Eu tenho uma definição, não sei o que vocês acham, assim, vocês deram definições mais amplas. Eu acho que até conecta um pouco com o que o Dalmolin tinha falado, que eu chamo o jogo, pelo menos assim, videogames, de softwares sensíveis. No sentido de que eles promovem experiências, eu acho que eu queria agora que vocês também expusessem especificamente sobre experiências e interatividade, né? Como essas coisas acontecem ali dentro do jogo e o que isso nos traz, enfim, de produtivo, não do ponto de vista de... eu sei que as teorias elas dizem que não há algo que realmente é produzido, mas eu acho que a experiência ela é proporcionada e nesse sentido... Mas é produzido sim, cara. É produzido. O Caloá é mais rigoroso com isso, né? Não. O jogo ele produz algo chamado sentido, né? Ele participa das produções de sentido do ser humano. O que é o sentido? Sim. É o olhar, é a tua relação com o mundo, a sociabilidade, a cultura, o teu modo de vida. E enquanto a gente tem indivíduos que, porque consomem jogos, de alguma maneira, tem uma identidade que é diferente da identidade de indivíduos que não consomem jogos, nós temos uma visão de mundo que é produzida pelo jogo. Isso num sentido bem amplo. Mas sobre as interações, sobre sistemas sensíveis, eu gosto de fazer uma linha, já que tu falou de dimensões, da gente pensar na dimensão da narrativa e da comunicação, né? O elemento narrativo, são mensagens que nós interpretamos por meio de uma linguagem, né? Nós observamos um texto, que é uma codificação, e a gente lê aquele texto, e aquele texto, conversando com os nossos repertórios, ele nos gera um sentido. Só que o texto está ali e ele tem uma dimensão estética que é o vislumbre da linguagem. A gente pode pular do texto para os quadrinhos e a gente passa a ter duas dimensões de percepção de mensagens, que a gente tem o texto. Tem uma criação de cena. E nós temos uma criação de cena, a gente tem os planos, a gente tem as expressões faciais, a gente tem os cenários. Dos quadrinhos a gente pode pular já pro audiovisual, né, pra animação e pro cinema ao mesmo tempo, em que nós temos já a sonoridade, a atuação do ator, mas até então nós não tomamos nenhuma decisão ao absorver esses artefatos culturais. No jogo, nós temos essa oportunidade. A nossa interação com o jogo é a possibilidade de tomar decisões. Enquanto no filme, quando a gente vê lá, sei lá, no Matrix, o Neo indo até o prédio pra encontrar o Morfeu e o Neo escolhe tomar a pílula vermelha, no jogo, nós tomamos a decisão. Somos nós que vamos até o momento. Somos nós que com o Mario vamos de um ponto ao outro da fase. É a gente que decide tocar naquele cubo amarelo e comer aquele cogumelo naquela hora ou guardar pra depois, porque tem... Então, o jogo nos implica a ter decisões. Tem a definição do Sid Meier de jogos também. Do Civilization, né? Do Civilization. Que é uma série de decisões significativas, né? E é muito similar ao que a nossa forma de experienciar a vida também, que é tomar uma série de decisões significativas. Eu posso concluir um raciocínio só na questão de a gente, nas experiências imersivas, né? Toda mensagem, todo artefato cultural que nós conseguimos entrar nele de alguma forma, a gente imerge, né? Aquelas mensagens chegam até a gente, né? O texto, o quadrinho, o filme, a animação ou o jogo, e aquilo de alguma maneira nos convence as nossas emoções, nossos sensoriamentos, as estéticas, né? O som, a imagem e tudo mais, de que aquilo não é verdade, né? Não é de verdade que a gente tá, sei lá, numa corrida de carro, não é de verdade que a gente tá cavalgando num cavalo, mas o nosso sensoriamento está convencido daquilo e as emoções afloram. Até o cinema, a gente chama isso de suspensão de descrença. Nós suspendemos a descrença de que aquilo é impossível e aquilo se torna possível no cinema. Para os jogos, a gente pode falar o que a professora Sueli Fragoso, da URGS, ela chama de encenação de crença. Esse é um limiar, de acordo com a professora Sueli Fragoso, em que no jogo nós voluntariamente, e o Huizinga fala que o jogo é uma atividade voluntária, né? Uma atividade voluntária. Voluntariamente, nós encenamos uma crença. Nós queremos acreditar que eu estou com um encanador no mundo dos cogumelos e aquilo ali me gera uma emoção e aquilo tem uma relação de esforço-recompensa em que eu faço algo, eu preciso raciocinar em cima de algo, eu preciso observar mensagens, eu preciso tomar decisões e aquilo me leva pra algum lugar. E o jogo é isso, ele leva pra algum lugar, ele vai em direção a um fim, né? Então, todo esse sistema de interativo é para que a gente seja, de alguma maneira, parte do protagonismo daquela história acontecendo. E não apenas... Eu não gosto de usar o termo espectador passivo, porque isso elimina toda a produção de sentido que um consumo faz. Nunca é passivo. Nunca é passivo. Mas participativo
Às vezes não é. Às vezes não é participativo. O jogo é sempre participativo. Eu acho que a gente pode colocar que o jogo que não é que eu seja um receptor ativo, é participativo. Porque ativo a gente sempre é. Né? De estar escutando um podcast de alguma maneira, quando eu tô refletindo sobre o que eu tô escutando, eu tô sendo de alguma maneira ativo, né? Mas não tô sendo participativo. E existe na outra ponta o outro olhar também de que no fim das contas o jogo ele tem a mesma leitura do texto e do audiovisual, de que ele é finito e as possibilidades dele são finitas. Ele então foi escrito ele pra não alguém, necessariamente tá sob o controle do jogador. Né? Mesmo nos jogos procedurais, que a narrativa se constrói com base nas tuas ações, tudo tá escrito. Isso. Tá tudo escrito. O jogo, por mais aberto que ele seja, ele tem algo fixo que foi programado anteriormente, né? Então... Ele é mais como a biblioteca de Babel do Jorge Luis Borges, a biblioteca onde todos os textos já escritos estão lá. E que se conectam, que a gente pode conectar, né? Eu queria puxar também essa noção de ludicidade, que eu acho que tem a ver um pouco de quando a gente embarca na jornada. E é bem interessante esse conceito de participativo e não de ativo, porque realmente, quando a gente está consumindo, por exemplo, um livro ou uma mídia audiovisual, são duas partes, né? Quem assiste e a peça em si, né? Que foi produzida por alguém. Quem assiste recebe de um jeito aquilo, mas sempre é do mesmo jeito que ela é passada, porque ela foi finalizada de uma forma fixa. E essa história do participativo, para quem joga o jogo, é que traz dentro de uma história proposta a minha história individualmente falando, né? Porque a minha história dentro do jogo se chama muito de narrativa emergente, mas na verdade é exatamente aquilo que eu vivi naquele momento com aquele jogo. Por mais que o jogo seja o mesmo e por mais que muitas pessoas joguem. Então ele tem, digamos assim, uma variável nas duas pontas, né? Diferente do livro e do cinema, que tem uma variável em uma das pontas. Sabe né? Uma descrição sobre essa relação do corpo com o meio, né? O Marshall McLuhan é um teórico que fala dos meios de comunicação como extensão do corpo do homem, né? E nesse sentido, o jogo, ele potencializa esse conceito porque quando a gente vai falar do joystick, por exemplo, que é o que comanda ali o videogame, né? Eu aperto o botão B ou quadrado, bola, que seja, e o Mario pula, né? E o Mario pula. Eu não tem bem um caminho consciente de apertar o botão B, sabe? Tipo, até tem. Num primeiro momento, antes de você ser letreirado no jogo, né? Porque a gente tem um momento que a gente não tá letreirado no jogo e tem um momento que a gente já tá, né? O jogo, de alguma maneira, ele é uma extensão do meu corpo e do que eu estou fazendo. Até porque quando a gente vai descrever um jogo mais complexo sobre alguma ação que a gente fez, vou tentar contar, sei lá, de um momento de um jogo que eu estava jogando em que eu fui do ponto A ao ponto B de cavalo. Eu não falo John Marston foi do ponto A ao ponto B cavalgando num cavalo. Eu falo eu, Rodrigo, fui do ponto A ao ponto B cavalgando num cavalo. Eu coloco eu dentro do jogo. E quando eu coloco eu dentro do jogo, de alguma maneira eu estou assumindo que eu estou ali cavalgando. E o jogo que eu citei foi o Red Dead Redemption. Então, não é verdade que eu estou cavalgando, porque eu não estou em cima de um cavalo, eu estou com um joystick na mão. Mas é verdade que eu estou cavalgando, porque eu estou com um joystick na mão, com o meu personagem que representa as minhas atitudes ali dentro. E o jogo permite que você experimente coisas. É ficção, não é de verdade que eu estou cavalgando. Mas o teu processo mental de pular com o Mario ou de acelerar o cavalo no Red Dead Redemption é tão simples quanto dobrar uma perna ou... Exatamente, porque é uma extensão do corpo. Fechar uma mão, é a extensão do corpo, então só que pra chegar até lá... O joystick, ele vira uma extensão, um nervo a mais na conversa. Exatamente, e tem jogo que é tão complexo que se você não assume essa relação física, você não consegue jogar. A gente pode citar Dark Souls, jogos como os Mega Man antigos, que se você não treina o teu corpo, ou mesmo os jogos de musicais, tipo Guitar Hero, que você tem que acompanhar um ritmo, ele é estético mesmo, cara. É o corpo respondendo, não é uma relação tão simples de sei lá, de olhar um bonequinho e comandar ele e matar uma tartaruga, sabe? É uma relação complexa. Só que pra chegar até lá, pra chegar até essa relação complexa é um caminho. É como, sei lá, você se deparar com um quadro do estilo expressionista, aquilo não significa nada pra você, mas significa pra quem entende o processo, né? Fazendo uma
alusão à literatura de novo, a gente pegar uma poesia do Manuel Bandeira, do Porquinho da Índia, por exemplo, isso não significa absolutamente nada se você isolar aquilo de todo um contexto. Se você não tem nenhuma referência, você vai ler um Manuel Bandeira falando do Porquinho da Índia, aquilo não faz sentido. Pro jogo, é a mesma relação. Aquilo vai fazer sentido se faz sentido pra você. E esse fazer sentido, que é uma tendência que a gente poderia citar aqui, a Jenny McGonigal tem aquele livro Realidade em Jogo, né? Ou Reality is Broken, em que ela diz que a realidade perto do jogo, ela tá falida. Ela está falida porque a realidade, o que não é jogo. Porque no jogo é que a gente tem oportunidade de experimentar sensações que a vida não oferece. É no jogo que nós vamos todos os dias fracassar, e tá tudo bem por fracassar, e é no jogo que nós vamos, em alguns momentos, sermos vitoriosos, que nem sempre isso acontece na vida. Então, ela não vê como distração, ela vê como apreciação artística, ela vê como algo assim, eu estou contemplando a vida para fora de uma obrigação, da obrigação de respirar, de comer, de trabalhar. Pra fora do funcional. Pra fora do funcional. E aquilo passa a ser funcional se você entender que a vida também é contemplação. Claro. E aí é funcional também. Então a arte enquanto apreciação do mundo e o jogo, assumir ele enquanto arte. Claro que a gente não vai discutir aqui sobre o que é arte ou não é possível, né? Mas se a gente vai por esse lado, o jogo, ele é um acesso a um sistema, de alguma maneira, você precisa ter um acesso a ele, mas ele também é um acesso para um olhar, para uma visão de mundo também. Sim. Eu queria voltar rapidinho naquilo que tu falou, Israel, sobre a forma como o jogador interage e se cria essa conversa entre jogo e jogador. E a gente, do ponto de vista de desenvolvedor, assim, eu acho que a gente sempre tem essa ideia de que o que está se construindo não é a peça completa, né? A gente está construindo a metade do caminho dessa conversa que acontece entre o jogo e o jogador. Então a gente pode fazer o jogo mais incrível e bem acabado e uma história sinistra rolando lá, e o jogador pode pegar aquilo lá e a primeira coisa que ele vai fazer é virar pro outro lado, subir na mesa, começar a baixar e levantar, porque o resto da história tá com o jogador, sabe? Tá na responsabilidade dele. Então existe essa relação de... A gente nunca faz a obra completa quando tá se tratando de jogo, né? Entrega digamos assim, um universo de possibilidades de maneira controlada. Isso. Especificamente falando enquanto game designer, né? A gente entrega esse universo de possibilidades para o jogador, mas a gente não tem controle sobre as decisões do jogador dentro desse universo. O que é curioso, né? Porque é nesse momento que a gente acaba como se estivesse espiando esse jogador numa relação de tempo, né? Eu faço uma obra como se ele fosse uma cobaia, digamos assim, Sim. né? A gente entrega uma roda e ele é um ratinho branco ali dentro do nosso mundo, e a gente observa isso de uma maneira, enfim, de uma maneira estudiosa, digamos assim, mas o jogador ali dentro, ele vai construir seu próprio significado, ele vai aprender, ele vai ter as experiências dele. Então existe uma conexão distanciada no tempo. Sim. Mas ela tá posta. É uma conversa que acontece entre um game designer e um jogador, a equipe de desenvolvimento e o jogador, mas é uma conversa assíncrona. A gente dá um caminho, né? Posso contar uma pequena experiência que eu tive enquanto desenvolvedor aqui, que tem a ver com esse caminho? Claro, eu acho que eu posso citar todos os nomes, até porque as marcas não existem mais, né? Mas eu trabalhei num jogo chamado Rede do Crime, que tava no Orkut, e eu ficava pensando muito sobre o que eu queria propor de experiência para aqueles jogadores, né? Então, tinha, entre vários aspectos da criação do jogo, a gente precisa sempre passar pro jogador que ele está incompleto e que ele precisa completar algo, né? O jogo é isso. A gente precisa a todo momento mostrar ao jogador, você está incompleto, né? A história está incompleta, complete a história. Então, essa era uma sensação que a gente tinha. Mas eu queria, de alguma forma... Mas isso eu acho que é verdade de qualquer jogo. Ou tu tá falando do... Não, eu tô falando de qualquer jogo, mas eu tava com essa premissa muito agarrada. Eu queria passar a sensação de incompletude, né? Esse é um conceito que eu queria que fosse muito valorizado nesse jogo em específico. Entendi. Para que a todo momento o jogador se sentisse incompleto e fosse em busca de completar algo, né? E a gente tem várias formas de fazer isso. Mas em algum momento eu percebi que eu queria, como muitos jogos fazem, eu queria que
o jogo, o Rede do Crime, ele fosse um jogo que ele de alguma forma fosse conversado e falado fora do momento de estar jogando, certo? Dentro da cultura gamer é muito comum que um jogador já habitual, que ele jogue, passe por uma experiência num jogo e que ele converse com seus pares, com seus amigos que também jogam sobre essas situações. Pô, tu viu aquela cena do jogo? Isso é muito comum. Isso até faz às vezes as pessoas se isolarem um pouco nos grupos de amigos, né? Mas no Rede do Crime em específico, eu queria planejar um fazer, né? Eu queria, tipo assim, eu vou induzir as pessoas a fazerem esse caminho, mas eu não quero que ele seja obrigatório. Eu quero dar esta possibilidade pra eles. Então, a gente criou uma quest, uma missão específica, que se o jogador fosse um pouco atento, ele ia perceber que não valia a pena fazer o outro caminho. Só valeria a pena fazer aquele caminho ali. Nas primeiras horas de jogo, a gente tinha uma boa percepção de métricas de ações dos jogadores dentro do jogo. A gente percebia que não mudou nada. Não mudou nada. Em algum momento, começou a mudar. Só que começou a mudar ao mesmo tempo que eu consegui perceber que nas redes sociais eles começaram a falar daquilo. Ou seja, no Twitter começaram a dizer, achei um bug no Rede do Crime. Achei um erro. Não era um erro, era proposital. Então não foi dentro do jogo que os jogadores descobriram o caminho, foi fora do jogo. Sacou? Então por isso que ele é uma experiência que se expande, por isso que ele constitui cultura, por isso que ele constitui modo de vida, porque estar jogando não é o suficiente. Falar sobre isso também. Eu pesquisei no mestrado, eu pesquisei uma página de Facebook chamada Garotas que Jogam Videogame. Não existe uma página chamada Garotos que Jogam Videogame, porque não é necessário, né? Não é necessário, isso já é um meio... Mas para aquela comunidade era necessário dizer, se afirmar enquanto gamer. E esse é um aspecto muito curioso do jogador, que ele quer que seja legítima a sua apreciação da mesma forma que é legítima a apreciação do consumidor de livros, do cinéfilo, né? E a gente, eu acho que também quer isso também, né? Porque já se foi o tempo em que a gente poderia considerar que jogo é coisa infantil, coisa de criança. Eu acho que a gente já superou isso há bastante tempo. Ninguém questiona que livro não é coisa de criança. Livro não é coisa de criança. É como a gente dizer, existe Harry Potter que é infantil, logo todo livro é infantil. Existe Turma da Mônica que é infantil, logo todo quadrinho é infantil. Existem jogos que são infantis, existe uma comunidade que também é infantil, mas não é exatamente um brinquedo infantil. Eu acho que tem uma relação ali que é complexa e que avança e que tem uma questão identitária do fazer, que nós como game designers nos programamos coisas, a gente dá um caminho, mas não é a garantia de que as pessoas vão apreciar e vão entender aquilo, né? Precisa ser construído de um jeito. Claro. Eu queria pegar esse gancho que você falou ali, dar uma olhada em acho que uma coisa interessante para alargar o conceito de jogo é uma comparação com brinquedos, porque dentro digamos assim, de um espectro de ludicidade, a gente tem algumas características que vão tornando algo mais jogo, mais brinquedo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para que a gente conseguisse depois caminhar mais firmemente, assim, sabe? Porque eu acho que tudo isso a gente tem que conversar para desembocar realmente nas criações de mundos, né? Que são de fato o que os jogos propõem, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, essas experiências, a gente está tratando de uma maneira mais teórica, mas no final das contas a gente cria mundos virtuais. Mas numa ideia de alargar os horizontes aqui para quem está nos ouvindo, eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre brinquedos nessa história toda. Certo. O brinquedo, a gente até estava conversando antes da gravação aqui, que nem o Rodrigo comentou, o brinquedo é um artefato, certo? É uma entidade que propicia uma interação, as pessoas vão mexer com aquilo, vão fazer coisas com aquilo lá, mas acredito que ele não seja jogo enquanto não surja exatamente aquilo que o Rodrigo estava comentando da incompletude do jogador, do problema para resolver, da tensão, uma relação de tensão entre o jogador e esse artefato e o contexto todo, que nem a gente falou, o círculo mágico parte de criar essas relações, essas regras, objetivo, etc. O brinquedo é muito aberto, né? O brinquedo é muito aberto, então, por exemplo, da forma como eu vejo, não é um versus jogo contra brinquedo, é uma linha, todos estão mais ou menos no mesmo balaio, mas uma bola, beleza, uma bola parada ela é um artefato, ela é arte, sei lá o que ela é. É uma proposta. É uma proposta, isso. Eu chutando uma bola aqui dentro da sala, é um brinquedo. A gente diz pro jogador, tá, mas precisa colocar dentro daquele arco lá, essa bola. Opa,
tem uma relação de tensão aqui, tem uma coisa que o jogador não surgiria com isso só no processo de brincar. Bom, e tem um sujeito defendendo aquele arco lá para que não dê pra colocar a bola dentro. E tem outro time querendo fazer a mesma coisa que você. E tu tem 90 minutos para conseguir fazer o máximo que der esse processo de colocar a bola dentro daquele arco. Aí a gente vai andando na direção do jogo. São sistemas de tensão que vão se empilhando. Um exemplo para quem jogou The Sims, que era aquele jogo de computador, de fazer a casa, brincar com a família, etc. Muita gente jogava The Sims não no processo de, preciso ralar, conseguir um emprego, melhorar um pouquinho o meu banheiro aqui, daí agora eu vou constituir família e tal. O pessoal jogava colocando o código, o truque, que era o Clapaucius ou Rosebud na época, que dava milhões de... Trapaceava no jogo. Trapaceava no Quebrava jogo. o jogo. Quebrava o jogo. Essas pessoas, elas vão para um processo de interagir com The Sims enquanto brinquedo. É uma coisa que... Agora não existe mais relação de tensão, não existe mais uma coisa colocando pressão pro jogador agir de determinada forma. Agora ele faz o que ele quer porque o jogo tá em aberto, ele vira brinquedo. Quando você joga ele dentro de todo esse conjunto de regras e problemas para resolver, incompletude para saciar, ele é mais jogo. Numa associação de palavras, a gente pode fazer o brinquedo como com o brincare, com o brinco, que brinco é vínculo, e vínculo é relação, e relação é interatividade, é socialização, é troca, e o jogo é isso, ele é a troca, ele de alguma forma é uma troca. Existe a proposta pra pessoa, ou a bola é uma proposta, o contexto é uma proposta, e esse círculo, você voluntariamente entra no círculo mágico, aceita a proposta, respeita as regras, aceita o contrato, e aí vai funcionar. Isso a gente pode trazer pra mesa também. O xadrez é isso também. O xadrez é uma proposta. Ele, enquanto o tabuleiro tá com casas pretas e brancas e peças, e a gente tem que entender como cada peça funciona. Existe um letreiramento pra isso, né? Existe uma certa alfabetização, claro, que você só vai chegar na experiência sendo alfabetizado. Então, pra mim é uma oportunidade maravilhosa que o jogo oferece, e a todo momento nós temos que aprender. Quando você joga um jogo novo, você vai ter que aprender ele de novo. Um jogo novo. E outro jogo é outro aprendizado. E quanto mais jogos você joga, mais aprendizados você vai tendo, e mais eu acredito, né, que as suas capacidades de aprendizagem e reflexão podem aumentar, mas você precisa estar consciente disso. Porque também a gente está aqui defendendo que o jogo é maravilhoso, que tem todas as oportunidades, mas se você joga inerte, né, sim, só com o intuito de apreciar o Aegon do Roger Caillois, que é a competitividade, que é o sobrepujar o outro, e isso não for reflexivo, não vai acontecer a reflexão, né? Você só vai experimentar uma questão do jogo, que é ser melhor do que o outro. E esse é um aspecto do jogo que a gente pode conversar em outro momento. Mas é uma experiência de jogo válida. É uma experiência de jogo válida, assim, claro, como claro. A submissão. Mas ela é uma delas, né? Sim, ela é uma das experiências do jogo. Com certeza. E ela é muito famosa. Ela é muito popular, né? Ser competitivo. O Roger Caillois, ele diz que a competição é inerente ao esporte. Esporte, pra ele, é competição. É você colocar duas ou mais instâncias competindo, e dali sair um ou mais vencedores, né? Tipo, e é isso que lá pra área da educação física e do jogo eles consideram um esporte, né? Por isso que dá pra gente dizer que o e-sport, né? O esporte eletrônico, a galera que joga videogame, joga lá League of Legends e compete, que aquilo realmente tem um viés de desporto, de esporte, porque ele é competitivo. Não porque usa o corpo, não porque aeróbico, não porque não por causa disso, né? Mas pra mim uma relação de brinquedo e jogo em português e espanhol, línguas latinas tem uma diferença grande, brinquedo e jogo, né? Mas no alemão, no inglês, não tem tanta diferença assim. Eles são relacionais, são termos relacionais. Aí cabe a gente desenvolver um pensamento aí, ver o que a gente concorda ou não, mas lá pro Johan Huizinga, ele tá vendo uma semelhança de animalidade lá do tigrinho treinando, brincando, e depois aquilo sendo reproduzido numa prática, mas pro ser humano existe uma diferença. Nós não jogamos como treinamento pro mundo, nós jogamos também dentro de uma função única, que é o jogar. E aí, se a gente for pensando, né, do jogo enquanto arte, mais uma vez, da mesma maneira que eu aprecio um pôr do sol e aquilo me causa uma sensação boa, da mesma maneira em que eu escuto uma música, aquilo me causa uma sensação boa, o jogo proporciona isso. E aí a gente pode ir pra uma discussão de tipo assim, e aí, né?
como é que eu entendo essa arte, o que ela faz comigo, como é que eu faço pra acessar ela, por que algumas pessoas acessam e outras não, quando que essa arte vai estar disponível para outras pessoas. Tu acha que a questão do treinamento pro mundo sempre acontece ou não? Não, eu acho que às vezes os jogos eles têm uma função fechada e o jogo pode ser um treinamento só para o próprio jogo. Nem sempre o jogo vai ter que causar aprendizado. Às vezes ele vai. Sim. É muito complexo. É muito complexo. Eu acho que tem jogo que ele vai te deixar bom no jogo. No jogo. Pode ser. Mas pode refletir em outras coisas. Existe um olhar também, teve uma palestra do Saulo Camarotti sobre isso um tempo atrás, que ele fala que o jogo sempre vai ter um elemento de treinamento para o mundo, no sentido de que a atividade fim, vamos dizer assim, é treinar ser humano, certo? Mais ou menos como o tigrinho se mordendo, assim. Então, quando você fala que todo dia vai passar por uma série de fracassos, todo dia vai ter algumas vitórias, etc. Sim. Isso a gente está condensando a experiência humana maior, que é passar por um grande fracasso depois de 4 anos de faculdade, sei lá, passar por uma vitória grande na vida. Sim. A gente condensa isso e torna em ciclos menores. Eu acho que num primeiro momento, sim, o jogo pode ter um reflexo para as práticas fora do jogo. Mas eu acho que numa amostragem mais cotidiana, em algum momento, uma prática cotidiana de jogar League of Legends não alimenta outras coisas a não ser jogar League of Legends, sabe? Certo. Mas assim, não é tão duro o que eu tô querendo dizer, sabe? Pode ser que alimente, mas pode ser que não alimente. Então, tipo, é muito complexa a relação, sabe? De, tipo, é óbvio que você jogar palavras cruzadas vai alimentar um vocabulário, vai refletir na tua maneira de... Mas aí essas são as mais diretas, óbvias, né? mais diretas. Como aprendizado direto de uma coisa aplicável fora. Mas né? imagina... Mas o próprio processo de jogar sem uma aplicação direta fora cria essa prática de ser humano. Mas essa prática de ser humano precisa de socialização. Imagina que a gente tem uma quantidade muito grande de gamers, pessoas que jogam sozinhas, jogos offline, com histórias, e não conversam com ninguém sobre isso, sabe? É comum, é uma característica da cultura gamer, o gamer recluso. Mas podem estar praticando outros aspectos que não o social, né? Sim, mas a socialização é parte de uma configuração cultural, né? Não existe cultura de um indivíduo só, né? Então, vendo o jogo por esse lado, sabe? Tipo, eu sei que a gente foi por vários caminhos, a gente abriu bastante o conceito, mas o jogo, pra mim, ele é um artefato cultural. Um artefato cultural como qualquer outro. Ele não é mais especial que outros, mas nem um pouco menos especial também. Hoje, eu acho que com muita segurança a gente pode colocar, agradecendo, né, na história a tudo que foi feito, a galera que fez o Atari lá na década de 70, o Nolan Bushnell, né, o que, né, fez toda aquela movida de ter um aparelho que você conecta na TV e com um controle que você aperta um botão e guia coisas. Isso foi avançando tanto. Naquela época a gente não tinha elementos estéticos, visuais, sonoros e narrativos. Não tinha como ter noção de onde que isso ia. Não tinha como. E aí o tempo foi passando e hoje a gente tem jogo sobre qualquer coisa, com qualquer coisa. E eu acho que no futuro a gente pode conversar sobre realidade virtual e construção de mundos e ver como isso realmente é algo que não é concreto. O jogo não é concreto, sei lá, alimentar um personagem no The Sims não é uma alimentação concreta, você não tá gastando uma fruta pra, né? Mas é real. É real que você está fazendo uma ação que houve uma demanda e que aquilo repercute numa consequência e de que aquilo tem um fim, tem um objetivo, que em algum momento você vai ter que levantar do computador e vai parar aquilo ali. Então, jogo é um artefato cultural, como qualquer outro, e que ele tá dentro de todas as mediações da tua vida que geram sentido. E agora, a conversa se a galera dos jogos é esquisita, é diferente... E eu discordo de ti no ponto em que tu fala que existe jogo sobre qualquer coisa, mas eu acho que dá um episódio inteiro só essa discordância. É verdade. Vocês falaram alguns aspectos, mas especificamente isso que o Rodrigo colocou, me parece assim, a gente chega até onde a gente chegou aí, numa relação alargando, né? Tipo, o brinquedo e o jogo. Acho que a gente chegou a algumas conclusões, mas tipo, a gente concorda que é um espectro, né? As coisas, elas são muito misturadas, não? A gente não consegue entender muitas vezes onde é que um começa a virar o outro e vice-versa. Talvez não haja nem sentido nisso. O que é fato, imagino eu, é que
existe a possibilidade de chamar das duas coisas, dependendo, pelo menos existe uma tendência maior a se chamar ou de brinquedo, dependendo das características, ou de jogo. Mas é dual, né? Depende também da relação do jogador com o jogo, da pessoa que joga e com Não, com claro, o jogo. eu acho que o melhor exemplo para isso é a bola. Né? A pecinha de dominó, que a gente brinca de efeito dominó, é a mesma coisa, né? Se a gente respeita as regras do jogo, e aí quando eu trago regras, o que eu queria colocar também é o seguinte, que me parece que isso está relacionado também ao rigor, que parte daquela história que vocês falaram sobre liberdade, né? Porque o brinquedo é mais aberto, eu traduzo isso com liberdade, porque realmente ele me permite uma interação muito maior, porque não me é dado necessariamente o objetivo, principalmente. O que eu tenho que respeitar, no máximo, são as características, vamos dizer assim, físicas do brinquedo, né? Então, se é uma bola, ela é redonda e rola, e ela vai obedecer à lei da gravidade, ponto. O que eu vou fazer com isso? Eu vou girar no dedo, ou se eu vou fazer embaixadas? Uma apropriação, né? Exato. Essa apropriação, ela é parte também da relação do ser com um artefato. Um caminhãozinho, eu posso escolher brincar de caminhãozinho, mas eu posso escolher ele ser uma nave, e eu posso escolher desmontá-lo e remontá-lo. Essa apropriação, o jogo não oferece isso tanto, porque fazer isso é desconstruir o jogo. Não, exato, mas justamente esse ponto, porque no momento em que o brinquedo nos oferece essa liberdade, pelo menos assim, a tendência é que quanto mais rigor tenha nos sistemas de tensão, como o Dalmolin coloca, ele vai tendendo mais a um emaranhado de obediências que eu preciso seguir. Tá? Eu preciso respeitar determinadas coisas sob a pena de desconstruir o jogo. Porém, existem, eu já vou puxar um pouco isso aqui também para puxar a questão dos sistemas, que eu acho que é um ponto que o Dalmolin sempre traz bastante. Os jogos de mundo aberto, por assim dizer, primeiro, eles quebram a linearidade do que supostamente os jogos traziam, apesar de ser a minha jornada é a minha jornada, e isso não tem uma linearidade nas minhas escolhas, mas chegam momentos ali que eles são determinantes, né? Eu tenho que fazer ou uma coisa ou outra, por design, né? Mas quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, dentro de um ambiente mundo aberto, eu posso ter uma coisa que em sistemas eles chamam de comportamento emergente. Então eu posso, a partir de algo que me foi dado, digamos assim, hackear moralmente o sistema, entendeu? No sentido de que eu não estou hackeando tecnicamente, mas eu estou hackeando as intenções morais, lúdicas de quem criou isto, e eu estou fazendo um uso a partir disso, né? Que, por exemplo, você tinha dado aquele exemplo ali do seu jogo mesmo, que foi quando as pessoas começaram, a partir de um movimento fora do jogo, se conversar para então tomar uma atitude lá dentro, né? Isso. Então, essas são as coisas que me parecem que conectam o rigor, as regras e essa noção de liberdade. Então, eu acho que fica claro para que a gente entenda que o jogo e o brinquedo, eles são uma coisa só, porém, eles fazem parte de um espectro, e esse espectro, ele tem algumas características que podem ter mais ou menos, né? Rigor, principalmente, na questão dos sistemas e das regras que fazem o comportamento do jogador. E é interessante isso do rigor. Eu tava lendo um negócio esses dias, tem um termo que é agência do jogador, que a gente fala, que é a capacidade do jogador de agir, né? Seria o equivalente à liberdade que tu falou, de escolher o que vai fazer no jogo, etc. Mas tá acontecendo uma desconstrução da ideia de que, por exemplo, mais liberdade no jogo necessariamente é melhor, ou que um jogo mais aberto te permite mais coisas, sabe? Aí o que esse cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o que ele propõe é que a agência do jogador, essa ideia de liberdade, ela pode partir de um contexto super fechado e rigoroso. Mais ou menos assim, um jogo bem limitado em possibilidades pode propiciar mais liberdade e importância da escolha do jogador do que um jogo super aberto e em que os caminhos não importam tanto, por exemplo, sabe? Tem um livro Fala lá, Rodrigo. Tem um jogo chamado Hamlet no Holodeck, que é da Janet Murray. Hamlet no Holodeck, o futuro da narrativa no ciberespaço. Esse livro propõe um conceito de narrativa multiforme,
que é uma narrativa em que você, em algum ponto, o leitor, ele consegue escolher qual caminho a narrativa vai levar, vai encaminhar, que eu acho que o jogo de mundo aberto, como você coloca, Israel, ele chama isso, né? Ele chama isso. Em algum momento você escolhe um caminho e quando você escolhe um caminho, você descarta todos os outros caminhos e você segue por aquilo, e no final, quando você chegar no final, você vai ter você pode ter uma história que outra pessoa não apreciou, né? Uma experiência distinta. Isso é bem comum nos jogos, que as decisões do jogador reconfigurem. A gente pode citar um monte de jogos com isso. Os jogos da série GTA, os Fallout, Skyrim, enfim, a gente pode citar um monte de jogo em que você toma decisões, e essas decisões elas vão de coisas mínimas, desde você escolher qual arma você vai usar, e isso configura como você se relaciona com os inimigos, como você resolve problemas, e isso pode mudar a tua história, até um diálogo que você tenha com um personagem. Só que esses diálogos estão escritos, né? Tá isso, tudo escrito. Eu acho que o Mass Effect e o Witcher são os exemplos maiores dessa de... Sim. Você tem muitas decisões, mas estão todas pré-scriptadas, todos os finais estão desenhados. Tudo escrito. No entanto, nós podemos construir coisas não escritas nos jogos. É muito possível. Só que dependendo do que a gente construir, a gente pode estar destruindo o jogo. Se a gente se mantém dentro desse círculo mágico, respeitando as regras do jogo e construindo coisas, isso eu acho que é algo que tá dentro da ideia do jogo. Eu queria tentar discutir com vocês aqui sobre os componentes de um jogo. O que compõe um jogo, pra gente ir em direção a essa definição de jogo, né? De alguma maneira, a gente pode dizer, todo jogo tem isso, né? Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas todo jogo tem regras. Todo jogo tem regras. Que essas regras, mais uma vez, elas não são as regras da vida. São aquelas regras daquele jogo, né? Seja no joystick, seja na televisão, no computador, no celular, na mesa, jogando xadrez, o que seja, todo jogo tem regras. Ponto. Segundo Huizinga, e eu vou nessa direção também, todo jogo tem um fim, ou seja, ele acaba em algum momento aquela partida, aquela relação com o jogo. Ele é uma materialização de tempo e espaço específica, e é uma atividade voluntária, ou seja, eu não salvo em questões patológicas, eu não preciso jogar. Isso a minha vida não depende de jogar, mas ela confere qualidades na minha vida, o ato de jogar. Então é uma atividade voluntária, ele tem um fim, o jogo precisa acabar, para ele acabar ele vai na direção de um objetivo. Todo jogo também tem um objetivo a ser cumprido. Um filme não tem um objetivo. O filme tá lá, tá colocado, né? O jogo tem um objetivo, chegar até tal lugar, construir algo, resolver tal problema, ao final de tanto tempo ter isso, né? O jogo tem um objetivo. Que não necessariamente é um objetivo fechado. Não necessariamente. Assim, não necessariamente. Às vezes pode ser um objetivo direcional, só Exato. Consiga mais pontos. Consiga mais pontos. Certo. Uma partida de Candy Crush, fazer trios de docinhos, o objetivo daquilo é chegar até um ponto, ou em tanto tempo resolver aquilo, né? Mas todo jogo tem também o que a Jenny McGonigal chama de interface. Não tem como você acessar regras, não tem como você acessar um objetivo, não tem como sem uma mediação uma simbólica, sem uma mensagem, que é a interface. A interface do jogo, ela pode ser desde o cenário, você tem um caminho, você tem uma estradinha, e aquilo ali é a interface, você tem um personagem, você tem um controle, mas ela pode ser a mesa, ela pode ser, inclusive, a expressão facial de um outro jogador, de uma outra pessoa que tá jogando contigo. Quando você fala par e o outro fala ímpar, você já propôs uma regra em que temos que mostrar, 1, 2, 3, e já temos que mostrar uma quantidade de dedos, e o resultado da soma dos dedos, se for par ou ímpar, declara um vencedor. E existe, talvez, ali um nível de negociação e blefe, não sei. Claro que eu falei um exemplo muito, muito rudimentar aqui, mas a interface de um jogo de par ou ímpar, baseado totalmente em sorte, são os corpos das pessoas e as falas. É corporal. Não só mão e boca, mas talvez até o olhar do sujeito. Exato. Então todo jogo tem regra, todo jogo tem objetivo, ele é uma atividade voluntária e ele tem uma interface. E ele tem um fim. Então, toda essa característica, essa interface, e essa interface é que vem com a questão estética dela. Ela pode ser composta de som, de imagem, de... Quando o controle vibra, de alguma maneira, ele faz parte dessa interface de entender e de me relacionar com a mensagem. Tem jogos em que, quando você tá cavalgando, como a gente falou do Red Dead Redemption, você sente a vibraçãozinha no controle. Obviamente, não é a vibração do cavalo, mas esses componentes todos fazem com que... Eu acho que, dependendo da maneira que eles estão construídos dentro de um jogo, eles podem ser fechados e dificultar um pouco a entrada de pessoas nessa apreciação. Que é diferente de apenas saber ler. Para ler um texto, você precisa apenas saber. Se isso acontece nos quadrinhos, existem pessoas que não conseguem ler quadrinhos porque não conseguem decifrar o código da ordem dos balões, que não tem um sensoriamento dos planos do quadrinho. Imagina para jogo, então. Né? Eu adicionaria aí também as mecânicas, né? Que eu acho que são as atividades que são demandadas por
por quem vai jogar, né? E eu acho que passa por aí o porquê da barreira inicial de jogos, né? Porque a gente vê isso muito no público que não se considera gamer, digamos assim. Não, eu não gosto de jogar. Essa frase é muito comum, né? Eu não jogo. Eu não jogo nada. Não jogo nada, eu não gosto de jogar. Eu acho que muito por trás dessa frase é por justamente os jogos eles nos imporem a partir desse contrato que se voluntariamente eu assino esse contrato, digamos assim, eu me proponho a fazer uma série de tarefas. Né? Trabalho. Exato, trabalho, do ponto de vista de trabalho. E isso, perdão o trocadilho, dá trabalho. Dá trabalho. Porque tá por aí, sabe? E daí as pessoas também, elas estranham que não se consideram gamers, muitas vezes, mas elas jogam Candy Crush. Ou jogam coisas muito mais simples. Então, mesmo quando a gente vai, por exemplo, vou pegar um livro, eu tenho que ler um livro. Existe uma mecânica de folheamento do papel. Vou tentar ler 20 páginas hoje. Exato, sabe? Existe uma mecânica ali, sabe? Ela não é percebida, claro, conscientemente, mas existe isso. As pessoas, de uma certa forma, estão obedecendo um ritual, né? E se a gente estruturalmente quiser chamar isso de jogar, poderia. Só que, obviamente, o livro em si não é o jogo, mas a atividade em si, estruturalmente, eu poderia considerar. Mas tem livros-jogo, né? Livros-jogo, né? Sim, claro. Tem aquele livro que diz assim, se você quer pelo caminho A, vai pra página 55. Não, mas eu acho que o ponto é justamente que o jogo, ele, apesar dele precisar de interface, regra, fim, objetivo, ele não é material. Não. O exemplo do Israel eu acho que é bom. O ato de ler um livro, eu posso transformar aquilo num jogo só num instalado do pensamento, assim. Pensa nos flipbooks. Eles têm um ritualzinho, um mini ritual. Isso. E daí a gente pode jogar isso no espectro, né? De se isso é um brinquedinho ou se isso é... Dentro daquele conceito de rigor, né? E de sistemas que estão embutidos nisso, me parece muito mais um brinquedo. Sim. Mas, no final das contas, a gente está falando de uma maneira lúdica de consumo. E aí é que estruturalmente eu consigo conectar com jogar. Sabe quando tu fala do gamer, muitas pessoas não se consideram gamer, mas eu não atribuo isso somente ao fato da pessoa se negar a assumir que ela joga, mas sim porque existe um estereótipo do gamer, né? Imagina que tem umas pessoas que jogam 2-3 horas por dia de Candy Crush, né? Jogando o joguinho dos docinhos ou Angry Birds, joga no celular, joguinho de palavra cruzada, mas diz, eu não sou gamer. Mas porque a imagem que ela tem do gamer é de um garoto branco hétero na frente de um computador durante 500 horas, um computador que ele ganhou do pai dele, sabe? Tipo, é um comportamento. Então ela não se diz gamer porque ela rechaça a relação dela com jogos. Ela não se diz gamer porque ela não se reconhece dentro de daquela comunidade, porque aquela comunidade carrega consigo mensagens. E essas mensagens são mensagens empíricas, né? São mensagens que a gente observa no mundo. O gamer, ele tem uma exigência grande de ser legitimado na sociedade, né? Ele quer ser respeitado e não quer ser subestimado, não quer que seu artefato de apreciação, ele é um fã, né? Ele é o fã daquilo, ele idolatra aquela cultura. Ele tem uma relação muito próxima com os jogos, aquilo é uma mediação de socialização dele. É aquilo, o cara joga um jogo, ele vence o jogo, aquilo é um capital cultural na vida dele. Ele vai chegar pros amigos e, terminei o jogo do Homem-Aranha. Fui por um caminho, fiz mais pontos que você. E aí, ele não quer que aquilo seja tratado como algo menor do que um apreciador de cinema e literatura. No entanto, essa cultura gamer, ela carrega consigo coisas positivas, mas ela carrega também algumas coisas negativas também, que a gente vai conversar no futuro sobre isso, mas eu acho que a identidade gamer, ela é algo muito complexo, sabe? Tipo, eu conheço pessoas, e eu tô pesquisando pro doutorado pra isso mesmo, em que eu converso muito com muitas pessoas que não se dizem gamers mesmo, exatamente como você descreveu, Israel, mas jogam, cara, 2 horas por dia no celular, e 2 horas por dia é quase 10% do teu dia. Se você tirar o sono daí, é mais que 10% do teu dia. Ou seja, é 10% do seu dia que você tá fazendo algo que não vai te trazer nenhum resultado além de desbloquear uma fase nova no Angry Birds. Não vai te trazer nenhum resultado. Em absoluto, sabe? Material. Sim. Mas é um resultado de qualidade de vida. É um momento em que eu não tô trabalhando. É um momento que eu tô É um momento em que eu tô tendo o luxo de não fazer algo produtivo. Isso é bom. A vida não pode ser só... Claro, com certeza. Só dureza. Não pode ser só respirar. Exato. Até quando eu me referi lá, agora há pouco a gente conversou, eu disse assim que ele não produzia algo, ele produz sentido, mas era nesse sentido que eu estava me referindo, de que ele não, a produção daquele algo, ela é dentro daquele universo ali, respinga para cá outras questões, para cá que eu digo é na nossa dimensão, a vida real de fato, né?
entendendo aquilo ali como um Vida momento... material. Exato, na vida material, vamos chamar assim. Porque, de qualquer maneira, o que vai tendo, né? Primeiro, ele tem uma demanda intelectual e motora, né? Geralmente é isso que está acontecendo, E a né? motora, acho que a gente já tá perdendo, né? Nossa idade, a gente já tá perdendo a motora, né? Através da interface, que geralmente é o joystick, né? Mas eu também estou trabalhando, por exemplo, aspectos cognitivos ali. Isso não é conscientemente percebido, mas as pessoas fazem isso. E por que elas fazem? Daí, até voltando lá no início, mas eu acho que a gente já pode desembocar aqui em criação de mundos, né? Porque no final das contas, o que a gente tem por cima é uma grande abstração. Uma abstração que pode ser abstrata, com perdão da redundância, mas vocês vão me entender agora, ou uma abstração concreta. A abstração abstrata seria, por exemplo, um jogo como Tetris. Damas, exato. E a abstração concreta pode ser algo simulado na realidade real. Um jogo de corrida. Exato. Ou algo fantasioso, mas que bebe numa construção cultural prévia, né? Sei lá, jogo de vampiros, por exemplo. Isso. Mas, fundamentalmente, o que tá acontecendo ali é que as pessoas estão, digamos assim, imersas nesses mundos que são previamente construídos, pensando... Como tem aprendizado ali, o game designer, ele sabe qual é o público do ponto de vista motor e de motricidade, de intelecto. Então ele exige a partir disso e constrói uma experiência. Aí a gente tem até teorias de que o jogo ele vai nos injetando, né, endorfinas e isso, serotonina, exato, também, dopamina, e isso vai mantendo as pessoas, e por isso até essa conexão tão grande assim. Então já dá para chamar preconceituosa, mas eu acho que é mais estereotipada com a palavra viciar, né? A palavra vício está muito relacionada a jogo. Tem uma construção cruzada, porque isso tem muito mais a ver com o jogo de azar, ou jogo de sorte, pela teoria do Roger Caillois, né, que é o de Alia, na verdade, mas que isso emana para todos os jogos. E foi por isso que, por exemplo, o Brasil é um país atrasado do ponto de vista da percepção do valor cultural, que o Rodrigo falou isso no início, né, que eu acho que já está sepultada essa percepção. Hoje em dia o jogo tem valor cultural e ele é percebido positivamente. Depende do ponto de vista, né, cara? Depende do ponto de vista aí. Mas quando tu fala de vício, eu acho que é possível se viciar assim em um jogo que não seja de azar mesmo, ser viciado em chegar em casa todos os dias e jogar um joguinho de corrida, não, mas de LOL. Não, mas é possível estar viciado nisso, cara. Não, quando eu falei no jogo de azar, eu só quis dizer que a percepção original, me parece, olhando a história, né, do que aconteceu, pelo menos aqui no nosso universo Brasil, a carga negativa dessa percepção, ela vem muito do universo dos jogos de azar, mas com certeza o vício ele acontece por essas questões de tarefa incompleta, sabe? Tem aspectos psicológicos e neurocientíficos nessa explicação, que a gente ainda pode se aprofundar. Acho que nem chega a ser o caso agora. Mas, vamos lá, o que eu queria propor para vocês também agora é assim, pra gente unir tudo, assim, sabe? Numa espécie de encerramento da ideia, mas agora também é um clímax, né? Porque tudo isso, no final das contas, quando a gente cria jogos, de fato, a gente tá criando mundos. E essa experiência, ela é muito, muito bacana e tem um valor muito alto. A gente está produzindo sentido, né, para as pessoas. Eu acho que esse é o maior bem. Apesar de produzir aprendizado motor, produzir aperfeiçoamento de reflexo, de memória, essas coisas assim, sabe? Cognição, aperfeiçoamento cognitivo. É bem popular e bem superficial essas proposições, eu acho, sabe? Não, também exatamente. Apesar de produzir, digamos assim, quinquilharias, sabe? Eu acho que a produção de sentido, e isso aí é o artefato cultural na sua plenitude. Qualquer artefato cultural, o grande ápice é a produção de sentido, né? É quando realmente ele se conecta com a cultura e vira um símbolo, um signo cultural. Então eu queria que a gente arredondasse para esse episódio que a gente está conversando agora, na criação de mundos, a magia de criar mundos e as expectativas que as pessoas podem ter quando entram dentro desses mundos, assim. Legal. Eu vejo que a gente tem um papel até de registro histórico, assim. Tem um negócio que eu descobri não faz muito que chama arqueogaming, que
é um pessoal que trabalha como arqueólogos de mundos virtuais ficcionais, né? Então pessoas que entram em servidor abandonado de Ultima Online, por exemplo, que era um RPG online, entram em servidor de World of Warcraft abandonado e tentam descobrir o que a humanidade deixou pra trás nesses mundos construídos, né? Então eu acho que a relação entre o que a gente produz aqui fora, o que a gente produz dentro de um mundo desses, conta sobre onde é que a gente estava naquele momento, em termos de política, de psicologia, de criação mesmo. Um jogo como um GTA, um Watch Dogs, cara, ele é uma fotografia perfeita de como é que é aquele lugar lá, claro, por enquanto só Estados Unidos, Califórnia, Nova York, etc. Como que aquele lugar era naquele momento do tempo, qual era o tipo de coisa que estava acontecendo. O Watch Dogs faz todo um retrato da cultura do share, do celular e hackear e não sei o que. Infelizmente a gente ainda não tem um equivalente brasileiro de deixar uma fotografia 3D interativa de como é que era o Brasil em 2018, por exemplo. Mas é uma das possibilidades do jogo que é extremamente rica e faz parte dessa possibilidade da gente criar mundos ficcionais, seja como registro, seja como possibilidade distópica, etc. Coisa que a ficção já faz nos seus outros meios também, né? Eu vou citar aqui uma palestra que eu assisti com o professor João Massarolo da UFSCar, em que ele diz que o mundo ficcional, ele é um convite para visitar o futuro. Mesmo um mundo ficcional narrativo criado sobre o passado. E nos jogos eu associo isso porque no jogo a gente pode tomar atitudes e fazer coisas as quais nós não fazemos na vida real. Nós não cuspimos em ninguém na vida real. No jogo a gente faz e experimenta a consequência disso. E aí a gente não precisa confabular e acreditar em ninguém sobre essas consequências. Então pra mim o mundo ficcional é um convite para visitar o futuro, e para ver o futuro, como o professor João Massarolo falou, é preciso fazer através da narrativa, através da ficção, porque experimentar para saber o futuro através só da concretude, as consequências podem ser muito desastrosas, né? Então eu acho que o jogo pode contribuir para isso, e a narrativa ela pode visualizar o mundo possível sem obrigatoriamente seguir padrões normais de indústria e tudo, sabe, de trabalho, de cotidiano. Então, pra mim, o mundo ficcional dá essa oportunidade. Mesmo o mundo ficcional sobre o passado nos permite experimentar coisas sobre o futuro. Então a gente conversou sobre vários aspectos dos jogos e eu fiz questão de que a gente desembocasse nesse tópico de criação de mundos. Especialmente quando você citou agora há pouco a Jane McGonigal, ela tem uma tese que eu acho muito interessante, que eu acho que ele é um sintoma de um dos grandes valores dos jogos. No momento em que a gente tem uma vida real, uma vida ordinária e cotidiana e contingente, cheia de desbalanceamentos, digamos assim, e com muita frustração diária, a gente procura esses mundos que foram criados. O jogo ele entrega um dos produtos do jogo como recepção para o jogador é a diversão, né? Ele é uma peça de entretenimento. Então quando a gente consegue chegar num mundo previamente criado e desenhado por um game designer, né? E eu ouso chamar o game designer como sendo Deus nesse caso, porque justamente porque ele é o Deus daquele universo, né? Analogamente a gente poderia entender que existem game designers do nosso mundo. Quando a gente chega nessa maneira de entender, eu consigo entender também que esses mundos eles são criados de maneira perfeita, virtualmente perfeita, e virtualmente não tem a ver com real e virtual. Eu estou apenas dizendo que é teoricamente perfeita. Por quê? Porque a experiência ela é previamente criada, levando em consideração todos os aspectos que a gente conversou aqui: cognição, motricidade, regras, mecânicas, tudo isso foi previamente, narrativa, histórias, tudo isso foi previamente desenhado e acaba então entregando uma experiência muito competitiva e que até com uma certa superioridade em relação à vida real de algumas pessoas, né? Então acho que o sucesso dos jogos, e como assim o fracassar no jogo ele faz parte da experiência positiva, né? Segundo justamente algumas teorias, isso é o que mantém as pessoas lá dentro também, mantém os seus vínculos tão fortes, tão enraizados com os jogos, e eu acho que aí tem uma fronteira muito clara
dos gamers softcore e hardcore, por exemplo, sabe? Então, eu acho que a gente conseguiu aqui, dentro desse bate-papo, entender que o poder e a responsabilidade, várias coisas, mas principalmente o poder que a gente tem nas mãos enquanto desenvolvedores ou criadores de mundos de experiências perfeitas ou experiências positivas para as pessoas. Então, eu acho que esse primeiro episódio ele tinha justamente essa intenção, né? Colocar um primeiro piso sobre conceitos de jogos, né? O que eles são e uma primeira consequência, né? Uma primeira consequência realmente material, que seria a criação de mundos e de experiências para as pessoas. Então eu queria finalizar agradecendo a participação de vocês, Dalmolin, Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo aqui, eu acho que foi muito bom. Eu queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí, segue a gente no @AmericaPodcast. Esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, procura lá, ou então se você não encontrar, vai no www.americapodcast.com.br. Inclusive você vai encontrar até os nossos arrobas lá, se quiser mandar mensagem. É isso aí, até lá, valeu! Valeu. América Podcast.